Em toda casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Ordem, palavra, pedido, mandamento do Senhor Jesus para mim e para a igreja dele, para os discípulos dele. Vão de casa em casa declarando: paz seja nessa casa. E nós estamos chegando agora, carinhosamente, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você está, no seu carro, e estamos declarando o que Jesus nos mandou fazer. Paz seja na sua casa. Diga amém, receba, e você vai ver o resultado, porque tem resultado para aquele que recebe esta paz maravilhosa do Senhor Jesus. Há muitos testemunhos de pessoas que estão recebendo e estão tendo as bênçãos de Deus através deste ir de casa em casa declarando e as casas recebendo. Uma bênção. Obrigado a você que está participando desse ministério, já se inscreveu, está compartilhando o link, deixando sempre aí o seu joinha. Você que não fez, pedimos carinhosamente que o faça. Agradecemos de todo o nosso coração. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a santa e bendita palavra de Deus. No Salmo número 19, Salmos 19, diz assim a palavra do Senhor, verso 1, começando no verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Senhor Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha casa, em minha família, e através da minha vida, na casa, na família dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus se faz conhecer a mim e a você. Deus se apresenta para mim e para você. A apresentação de Deus. Deus chega para mim e para você dizendo assim, quem Ele é. Nesse texto, Deus mostra até através do céu, através do sol, da lua, das estrelas, da natureza. Sem linguagem e sem fala, nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus anunciando, Deus mostrando, Deus revelando. A Bíblia Sagrada mostra quem é Deus, revela quem é Deus claramente. Para que a Bíblia está aqui para mim e para você? Para que Deus dissesse para mim e para você quem Ele é. E é muito importante. Essa palavra está à disposição de todos. Está à disposição do mundo inteiro. Conhecer a Deus é conhecer quem Ele é, a natureza de Deus, as qualidades de Deus, as características de Deus. Quem é Deus? Nós podemos saber, nós podemos conhecer. Deus, ele se mostra para mim e para você. E a pergunta para você é essa: você quer conhecer mais sobre Deus? Há um manual baseado nos textos bíblicos que tem o título Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É verdade. Deus não vai revelar, mostrar a vontade dele para quem não vai cumprir a vontade dele. Deus não desperdiça o tempo dele. Saber quem é Deus faz toda a diferença no íntimo dessa pessoa que passa a conhecer a Deus. Saber quem é o Espírito do Deus Altíssimo que habita nos filhos de Deus traz uma diferença no tratamento, no relacionamento. Se eu conheço, quanto mais eu conheço um amigo, melhor eu me relaciono com este amigo, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Quanto mais nós conversamos, comunicamos, compartilhamos com as pessoas, melhor nos relacionamos com esta pessoa. Então, conhecer a Deus faz toda a diferença. E como nós podemos saber sobre Deus? Como criaturas tão pequenas podem saber sobre alguém tão infinito, como alguém infinito? Como criaturas finitas podem saber sobre o Criador infinito? Como criaturas tão pequenas podem saber sobre alguém tão que não tem tamanho, não tem limite para o seu tamanho? Deus é infinito.
porque Deus se faz conhecer. Ele veio até nós, ele se manifestou, ele se apresentou para todas as pessoas aqui na terra e se apresenta. Quem não conhece e quiser conhecer, pode conhecer. Como nós podemos conhecer sobre Deus? Nós vamos responder algumas perguntas nesta lição, nesse momento especial. Primeira pergunta: como se manifesta ao homem a capacidade de reconhecer Deus por meio de todas as coisas que o Senhor criou? Como nós podemos, criados pelo Senhor, saber quem é o Senhor? Uma palavra aqui no Salmo 19 que diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. É o nosso texto básico. Então, através da natureza, mesmo os índios não civilizados, aquelas regiões mais distantes da civilização, ainda tem no mundo, podem saber quem é Deus através da natureza. Aquelas pessoas que não têm acesso à Bíblia, que a Bíblia ainda não foi traduzida para o idioma ou o dialeto delas, podem saber quem é Deus através dos céus, através do sol, através das galáxias, através da natureza. O ato da criação de Deus fez com que também dentro de nós o sentimento religioso, o sentimento de Deus viesse e fosse plantado em nossos corações. Então, os não civilizados, eles têm uma vontade de adorar, eles têm uma vontade de buscar, eles reconhecem que um ser supremo criou todas as coisas. E isto facilita saber quem é Deus. Qual é o texto bíblico mais usado para mostrar a grandeza de Deus revelada através da natureza? Esse texto aqui do Salmos, número 19, na Bíblia Sagrada. Salmos 19, versos 1, 2 e 3, é o texto mais usado para mostrar como Deus se revela de forma clara, todas as horas. É só você olhar para o lado, olhar para cima, escutar um pássaro, ou ver uma flor desabrochando, ou ouvir algum som, o som da natureza. Você vai conhecer, você vai ver que tem a mão do Criador, a sabedoria do Criador, a onipotência do Criador, fazendo todas as coisas. Como a consciência humana revela a existência do Deus eterno? Então, é através da consciência da rejeição do mal e da vontade de acertar. Há em nós uma vontade de fazer o bem, de fazer o que é certo. E há também em nós um sentimento ruim quando erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa errada contra alguém. Há um sentimento ruim dentro de nós. Então, a nossa consciência também revela a Deus, mostra quem é Deus. A consciência de algumas pessoas às vezes não mostra porque essas pessoas estão tão envolvidas com as coisas erradas, elas já se acostumaram com as coisas erradas. Então elas não percebem, mas já perderam essa sensibilidade. Mas quando essas pessoas começam a pensar, refletir que a vida que elas estão levando não está satisfazendo, elas saem imediatamente dessa situação que estão de completa falta de percepção daquilo que é certo e do que é errado. E às vezes, publicamente, a pessoa diz que está tudo bem, mas lá no íntimo ela sabe que não está bem. Por que as pessoas erram tanto
apesar dessas pessoas serem dotadas da capacidade de reconhecer entre o certo e errado, porque há um problema em todos nós, em mim e em todo mundo. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso é o estágio mais avançado. Quando as pessoas erram, elas têm a capacidade de reconhecer que estão erradas, mas não querem reconhecer. Porque o pecado vai distanciando. Pecar é errar. Qualquer erro vai nos distanciando de Deus, que é quem nos mostra quando estamos errando e quando estamos acertando. Mas se estamos afastados de Deus, nós vamos perdendo esse senso, essa capacidade de entender e de perceber. Outra questão muito importante, já inclusive para revisão. Agora você pode responder para mim. As obras da criação revelam a existência de Deus ou não? Sim ou não para você? Vai respondendo aí. Segundo, o senso de moralidade revela a existência de Deus ou não? Responda aí também. A história revela a existência de Deus? A história dos grandes impérios, do Império Egípcio, do Império Babilônico, Moisés lá no Império Egípcio, Daniel no Império Babilônico, tantos servos, o próprio Jesus diante do Império Romano, o apóstolo Paulo diante do Império Romano, a história dos grandes impérios, a história do mundo hoje, revela a existência de Deus. Quando você ouve, por exemplo, que está havendo pandemias, doenças, terremotos e fomes e pestes, onde você leu sobre isso, que isso iria acontecer em um determinado tempo com mais intensidade no mundo? Com certeza a história revela a existência de Deus. O sentimento religioso, apesar da religião não resolver o nosso problema com Deus, mas o sentimento religioso revela a existência de Deus ou não? A vontade do ser humano de encontrar o Ser Supremo, e ele vai buscando aqui, ali e acolá, em tantas coisas que não encontra, mas ele tem um sentimento religioso. Isso mostra que existe o Ser Supremo ou não? Claro que sim. Esta é a revelação de Deus, bíblica e fora da Bíblia. Qual fato bíblico marca o início da revelação direta de Deus? Gênesis capítulo 3 mostra a queda do homem, quando Deus se revelou ao primeiro casal. E ali ele anunciou que mandaria a criança que iria esmagar a cabeça da serpente. Na Bíblia nós encontramos tudo isso. Como se chama a revelação de Deus que se renova e que se repete de tempos em tempos? Chama-se revelação progressiva. Deus se revela progressivamente. A cada passo, a cada pedaço do caminho que nós percorremos, nós encontramos algo a mais sobre Deus. A cada dia que nós buscamos a Deus, nós conhecemos um pouco mais sobre Deus. Não conhecemos sobre Deus tudo num momento só, mas aquilo que passamos a conhecer, nós sentimos tão gostoso que nós queremos conhecer mais. Chama-se revelação progressiva. Qual o cenário histórico usado por Deus para se revelar de maneira direta à nação de Israel? Quando o Senhor Jesus veio, nasceu entre os judeus, nasceu de uma família judaica, mas não foi só para os judeus. Jesus, ele não veio só para os judeus, ele veio para mim e para você e para todo mundo, e para os judeus também. Mas, infelizmente, João 1:11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, judeus ou não, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Como Deus se revela aos homens, ou às mulheres, ou às pessoas hoje? Deus se revela hoje através deste livro, desta palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela dá sabedoria para mim e para você. Salmo 19:7 diz isso. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Dá alegria. Salmo 19:8 diz que os preceitos do Senhor alegram o coração. Este livro, as palavras deste livro, quando lidas com o propósito de aprender, elas iluminam os olhos. Salmo 19:8, o mandamento do Senhor ilumina os olhos. A palavra do Senhor purifica a vida. Salmo 19:9. De que maneira, Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra, a palavra do Senhor. Jesus é a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina todas as pessoas. Ele, Jesus, é a revelação máxima de Deus. A Bíblia é Jesus falando comigo e com você. Muitos podem buscar a Deus à sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento de Deus se obtém através daquele que estuda a palavra e crê naquele que Deus enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nossa resposta é sim ao apelo desta palavra. Queremos ler, ouvir, meditar, estudar, aprender, conhecer mais sobre o Senhor através da sua revelação, através do seu modo de revelar, através da Bíblia e também das revelações fora da Bíblia. Mas queremos encontrar com o Senhor. Queremos ter conversa com o Senhor, convivência com o Senhor, comunicação com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. É a nossa decisão. Queremos pedir saúde para os doentes, queremos pedir porta de emprego para os desempregados, queremos pedir sabedoria para os empresários que passam por lutas e dificuldades, que saiam das dificuldades, pedimos vitória nas causas na justiça, pedimos um avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas, que traga um despertar na igreja do Senhor, na Igreja Batista Casa de Paz, nas igrejas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém? E amém. Chegando ao final da nossa primeira reunião desse domingo do Senhor, você já percebeu que esta reunião é um estudo bíblico e exatamente esse estudo está sendo ministrado agora no templo da Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 308. Quem está presente lá está estudando essa lição nesse momento. Nós estamos lá e você pode participar também aqui via YouTube. Também às 18 horas teremos a nossa segunda reunião. Deixe aí o seu like, clique nas atualizações. Pedimos carinhosamente que se inscreva, quem não se inscreveu ainda, compartilhe o link para que você continue participando com a gente. Agradecemos de todo o coração. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. A nossa missionária Eneida Pimentel Mendes completou mais um ciclo, mais um ano, dia 16, mais uma vez. Ainda estamos comendo o churrasco do aniversário dela. Também o nosso sobrinho Edivaldo, nossa sobrinha Ariadne, o nosso irmão Sandro, irmão da irmã Kátia, e parabéns aí para todos os aniversariantes da semana. Tem mais alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreva aí nos comentários, na próxima reunião faremos a festa para você. Não saia daí que tem uma bênção do Espírito Santo, uma bênção do Senhor Jesus para a sua vida e para a sua família. A bênção do Senhor Jesus está em João 14, verso 27. Disse o Senhor Jesus: dou para você a minha paz vos dou. Você diz o quê? Amém.